Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da casa, o companheiro Abílio, que há 3 ou 4 semanas nós tivemos um encontro, uma reunião, para tratar exatamente desse espaço que a gente estaria falando hoje. Ao cumprimentar o companheiro Abílio, quero cumprimentar a todos os nobres edis que estão hoje no exercício das suas funções. Alguns deles estiveram comigo lá de 2000 a 2004, que estive com edil dessa casa, e que tivemos uma experiência muito boa na relação junto com os companheiros daquela época. E acho que também essa casa hoje vai ter o grande desafio de enfrentar essa pandemia que todos nós estamos enfrentando. O companheiro Faifenemê, que está aí junto com vocês, o companheiro Vieira, alguns não estão mais, né? Mas os demais companheiros aí, a gente quer transmitir o nosso afeto, o nosso abraço em nome dos metalúrgicos da Grande Curitiba e em nome da Força Sindical do Paraná. A você, Abílio, o nosso agradecimento em especial, tá, por atender e entender também, né, a importância do assunto que nós estamos tratando todos os dias. Todos nós já passamos pela triste experiência de termos perdido alguém para essa pandemia, para o Covid-19. E achamos importante que vocês conheçam um pouco das iniciativas que nós já estamos fazendo dentro das fábricas e também o que já estamos pensando para essa segunda onda da pandemia e até para a próxima onda que possa vir. Nós entendemos que nós vamos atravessar mais uma ou mais 2 ondas ainda este ano. Em março do ano passado, os metalúrgicos da Grande Curitiba, acho que foi a primeira entidade sindical a já tomar alguns encaminhamentos e fazer alguns encaminhamentos junto às empresas em virtude do índice alto que estamos enfrentando em contaminação. Se olharmos o que tínhamos em março do ano passado, o que tivemos em março desse ano, a gente viu a transformação que vivemos de um ano para outro. E dizem ainda os técnicos e os mais experientes, não é a opinião somente nossa, mas que nós podemos ter um mês de abril pior que março, de que nós poderemos ter um mês de abril com uma média de perda de vidas de 5.000 pessoas por dia. E o que nos preocupa em termos de pandemia em São José dos Pinhais e com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba? São José dos Pinhais, e a gente tomou uma decisão lá em 1997, 98, em participar da Câmara Municipal com o vereador. Nós tínhamos 2 candidatos na época e somente elegemos um, exatamente porque São José seria transformada numa uma das principais cidades do Paraná. E foi o que aconteceu. De 2000 para cá, nós transformamos São José dos Pinhais. Hoje, eu acho que é o terceiro orçamento do Estado, o 4º, Abílio, você pode me corrigir aí, mas ela se transformou. E tivemos a migração de trabalhadores do Brasil todo para São José. Ela passou a não ser mais uma cidade somente interiorizana, mas sim uma cidade com um potencial industrial muito grande, e ela tem sido hoje uma grande referência para o Brasil em termos de ações que a gente toma como sindicato e também que se espera como município. E nós queremos compartilhar com vocês algumas ações que nós tomamos. Em março do ano passado, nós fizemos algumas ações que foram de encontro àquele momento, que era o transporte das empresas funcionarem somente com 50% de capacidade, todas as empresas adotaram o álcool em gel, o trabalhador que chega numa empresa de grande porte, se ele tiver alguns sintomas, ele tem que voltar, se
aquele negócio todo. Se ocorreu uma gripe, um trabalhador numa linha de produção, ele tem que voltar para casa e aí por diante. Nós estamos vivendo num momento muito, mas muito atípico, até por conta do que está acontecendo em termos das novas cepas que a gente tem da doença, de que só isso não basta. Só isso não basta. Nós estamos, inclusive, levando a nossa preocupação para o secretário da Saúde estadual, para o governador Ratinho, de que é preciso a gente colocar na cabeça que nós vamos ter que adotar medidas que possam realmente dar mais garantia de que o vírus não vai se propagar. Nós já vamos discutir esse mês de abril novos protocolos, como exigir das empresas uma testagem mensal dos seus trabalhadores. De que o trabalhador, para participar e voltar ao trabalho, ele tem que ter uma testagem mensal. E você já deve ter visto que, em alguns países da Europa, hoje, para a população transitar em ônibus, para a população transitar num restaurante e num shopping, ele tem que ter lá no seu celular, né, o certificado de imunidade, ou então ter uma testagem de que não está contaminado. Eu falo isso porque São José tem sido uma referência negativa toda vez que a gente levanta dados da contaminação do Covid-19. E que nós temos que começar a pensar como é que a gente vai tratar isso na sequência. Por exemplo, o transporte coletivo ele continua funcionando ainda com os protocolos antigos e que nós temos que começar a pensar o que vamos fazer daqui para frente, né? A gente tem visto algumas iniciativas de diminuir a circulação da população. Eu não vou falar em lockdown, mas eu estou falando de diminuir a circulação da população em shopping, mercado, essas coisas. Mas em alguns locais a gente não está conseguindo fazer isso. Se você pegar um mercado, basta ir no mercado, vocês sabem como é que funciona. Nós vamos ter que começar a pensar a curto prazo, né? Como é que a gente trabalha a questão da participação nos mercados. Quem sabe, para entrar no mercado, a gente vai ter que começar a adotar a curto prazo também uma carteirinha igual a Europa tem, no seu celular, de que ele foi imunizado, ou então que ele tem um atestado, ou feito uma testagem nos últimos 15 dias, né, para que ele possa transitar. A grande dificuldade que nós temos no Brasil, e isso é em todo o território nacional, quem sabe no Nordeste também é mais pior, as condições que nós temos financeiramente para podermos fazer isso. Tanto nas ajudas que a gente consegue dar à população, né? A gente vê que o governo tem uma dificuldade enorme de reeditar a MP 936, e isso iria ajudar a toda essa população que hoje passa fome, não só em São José, o pessoal da periferia. Nós, inclusive, estamos fazendo uma campanha para arrecadar cesta básica, para dar, inclusive, fazer doação para a comunidade, também para os trabalhadores que estão perdendo emprego. Nós enfrentamos a questão financeira, porque o Brasil ainda não tem, né, com certeza, um suporte que tem os Estados Unidos e tem países da Europa para poder dar uma atenção melhor. E nós, com isso, estamos perdendo a guerra com o Covid. A cada dia a gente vê companheiros perdendo a vida, gente nova, não é mais gente de idade, não é terceira idade como eu, né? Eu acho que aí na casa hoje tem poucas pessoas com mais de 60. Eu lembro que quando entrei, nós tínhamos 6 vereadores com mais de 60 anos. Hoje eu estou com 63, na época que eu estava lá, eu tinha 42, 43. Então, nós estamos enfrentando um inimigo invisível com uma dificuldade enorme financeira. E nós precisamos estar muito bem centralizados. E como que a gente vai conseguir combater essa pandemia e, ao mesmo tempo, não matar as pequenas e médias empresas? Como nós vamos poder ajudar as pequenas e médias empresas? As grandes empresas,
essas multinacionais que aqui estão, elas são capital internacional. Elas vêm para o Brasil, tem incentivo do governo do Estado, tem dilação de prazo, muitas vezes fazem acordo com o governo para pagar 1/3, quem sabe 10% do ICMS que teria a pagar. O último acordo que a Volkswagen fez com o governo do Estado, que se devia 2 bilhões para o Estado, pagou 800 em quitação aquela dívida. Em média, a Renault paga somente 20% do ICMS que ela gera todo mês, porque tem uma dilação de prazo de 20 anos. Então, existe uma concessão abundante para as empresas. E, mesmo assim, elas não seguram os empregados. Mas nós queremos que vocês conheçam alguns quadros. Os nossos índices de contaminação nas empresas, elas são maiores do que a população normal. Hoje nós temos, por exemplo, na Renault, quase 400 companheiros que já foram contaminados, num público de 4.500 trabalhadores da fábrica, porque o trabalhador da administração ele está em home office, ele está em casa e ele não se contamina. Dificilmente ele se contamina. Mas o trabalhador que está na produção, e como foi considerado a indústria no Brasil todo como trabalho essencial, esse trabalhador está trabalhando. E a esse trabalhador que nós temos que dar atenção. Nós temos dado atenção em algumas categorias, eu acho que algumas, com toda a razão, merecem essa atenção, mas a gente tem que tomar só o cuidado de não fazer o fura-fila, porque senão, daqui a pouco, a gente vai atender somente algumas categorias e não vai atender aquele que está produzindo, que muitas vezes é onde o calo dói. Eu conversei, inclusive, com a prefeita Nina e com a Abílio, eles me colocaram: o grande problema é da arrecadação do município. Se o município não arrecada, o município não gira. Isso em qualquer empresa. Então, a preocupação que nós temos com isso é que vocês tenham mais informação, que vocês conheçam a realidade das fábricas. Nós convidamos aí, presidente, o companheiro Zurré Ander, que é um médico do trabalho no sindicato há já 30 anos, e que gostaria de passar para vocês mais algumas informações sobre o quadro e os índices de contaminação que nós temos nas empresas, 5 minutinhos somente, para que vocês tenham conhecimento e alguém tiver alguma dúvida, a gente poder responder. Companheiro Zurré, se o Abílio permitir, se a casa permitir, e fazer uso da palavra e falar um pouco sobre as incidências na categoria. Ok. Então, com a palavra, médico, só o nome, Zurré, isso? Zurré Ander. Zurré Ander, né? Isso. Então, com a palavra, o doutor Zurré Ander. Ainda não está habilitado seu microfone, né? Agora sim. Ainda não está, Zurré, não está. Está no mudo. Está no mudo ainda não está habilitado. E agora? Agora sim. Voltou? Voltou. Eu quero agradecer aí a oportunidade do presidente Abílio, ao Grilo, nosso companheiro, vereador, que está aí ativo sempre. E eu só queria comentar, na realidade, a preocupação de todos nós, né? E mostrar para vocês que a questão trabalho, o ambiente de trabalho hoje, em várias pesquisas que nós temos no mundo inteiro, a questão do ambiente de trabalho, ele se equivale à questão da área de convivência pública e de convivência da família. Então, no ambiente de trabalho, nós temos um risco equivalente de transmissão, né, do coronavírus e o risco de adquirir a Covid dentro desses ambientes. Por isso, a importância que nós temos de tentar tratar essa questão do ambiente de trabalho, dos ambientes de uma maneira geral, com muita propriedade, com muito cuidado, né? E não liberar demais esses ambientes e mesmo ter alguns decretos ou algumas medidas bastante flexibilizadas por aí que possam realmente trazer aí o comprometimento
né, e o adoecimento dos trabalhadores. Os trabalhadores não adoecem no bar, os trabalhadores não adoecem tomando a sua cervejinha, como todo mundo fala, o trabalhador não adoece em aglomerações fora dos ônibus. Os trabalhadores adoecem no transporte de casa para a empresa, da empresa para casa, num transporte coletivo de muita aglomeração. Eu acho que este é um ponto importante e é onde também, em ambientes precários, que muitas vezes identificamos, é onde ele acaba se infectando, né? Acaba tendo a transmissão entre os colegas e os companheiros. Para vocês terem uma ideia, em algumas empresas que nós temos, um conjunto de empresas que nós temos, aqui há uma notificação, por exemplo, de mais de 2.500 pessoas de mais de 2.500 trabalhadores que já foram acometidos pela Covid, né? Logicamente que nós tivemos, graças a Deus, tivemos um grande número de pessoas desses trabalhadores que se recuperaram. Mas, para vocês terem uma ideia, que são mais de 2.500 a 3.000 pessoas num contingente aí, inclusive, de muitas empresas dessas em São José dos Pinhais, né? Então, nós precisamos tomar o devido cuidado, porque essas pessoas realmente, esses trabalhadores, acabam adoecendo. E aí, hoje em dia, uma preocupação que nós temos que ter, e eu sempre tenho alertado, é essa relação do adoecimento da Covid, os trabalhadores adoecendo por Covid e os trabalhadores adoecendo por doença do trabalho. Porque quando ele adoece pela Covid, ele se afasta do trabalho, há um grande número de trabalhadores se afastando do trabalho, e os trabalhadores que permanecem são trabalhadores que assumem o trabalho dele e daqueles que saíram, porque as empresas não têm reposto o trabalhador. Então, essa é uma preocupação que nós temos, e eu acho que aí nós temos que ter medidas mais drásticas. O companheiro Grilo deve estar aí com medidas de proposta ao município, inclusive de que as empresas nos notifiquem imediatamente qual o número de trabalhadores afastados por Covid. Por mais que tenha uma notificação compulsória, mas, assim, qual é o número de trabalhadores que hoje estão afastados dos ambientes de trabalho? Isso é importante. Aqueles trabalhadores que estão recebendo e estão se afastando, estão adoecendo, quer seja diagnosticado pela própria empresa ou diagnosticado por outros profissionais. Nós precisamos achar um mecanismo, né, para que possamos ter esse acesso. Eu acho que era isso, Sérgio e presidente Abílio, pelas informações, para não tomar muito tempo. Muito bem, presidente. Estamos à disposição aí. Estamos à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente agradece. Senhores vereadores, se alguém desejar fazer algum comentário, é só se manifestar aqui que eu faço a inscrição. Ok, Abílio, eu acho que o pessoal está cansado, mas eu queria falar que tratar do é um assunto de doença de trabalho. Nós temos uma decisão agora recente, TST, de que o Covid é uma doença do trabalho. Quando fui vereador, a gente fez um projeto de lei que foi aprovado pelos companheiros da Câmara, meus companheiros Nobre Dias, e que tinha o objetivo de qualificarmos as equipes médicas do município para entender o que era uma doença do trabalho. Quais são os sintomas de uma doença do trabalho? Porque, às vezes, as pessoas e os médicos e os profissionais da saúde iam atender um trabalhador que tinha algum sintoma de uma doença do trabalho e tratava como uma doença qualquer. Esse trabalhador acabava se agravando essa doença do trabalho, né? E não foi poucos, mas muitos trabalhadores que ficaram atrofiados, inválidos para a profissão. Isso aconteceu no início da instalação da Volkswagen, no início da instalação aqui da Renault. Queria que o nosso companheiro Grilo fizesse um complemento nessa lei, para que a gente também coloque como um complemento na qualificação dos profissionais, não só no tratamento e
no conhecimento sobre as doenças normais do trabalho, como também em relação ao Covid, que vai estar a todo momento com novas cepas. Queria agradecer novamente a Abílio pela participação, nos colocar à disposição, desejar a todos os companheiros nobres e dias aí um bom mandato, que Deus abençoe a todos vocês, que busquem o melhor caminho para a população de São José dos Pinhais. Grande abraço a todos.